uma coisa interessante em relação com isto das vanguardas é o fato de como, de alguma forma, os gêneros mais importantes nas vanguardas, os manifestos e os poemas, sim? Existe, no entanto, algumas vanguardas en Hispanoamérica que tienen algunas características particulares. Esas características particulares que tienen algunas vanguardas en Hispanoamérica están referidas no capítulo de Schwartz número 2, que fala das vanguardas no apenas en Hispanoamérica, mas também no Brasil, porque de fato comienza como manifesto antropófago. Mas existen algunas vanguardas que eu gostaria de mencionar neste momento, porque van a tener una derivación importante. Y entre esas vanguardas, tengo una vanguarda, una de las primeras vanguardas hispanoamericanas, que se llama ultraísmo. Este ultraísmo es una vanguarda, un movimiento literario de renovación que surge en España, mas que no está encabezado por españoles, mas está encabezado por un argentino que de muy joven, con 12 años, tinha viajado para Suiza en 1914 con o pai, e a mãe e a irmã, e precisamente aí caiu a Primeira Grande Guerra e, portanto, não conseguiram viajar de volta para a Argentina. E então estuda sua escola média lá em Suiza, aprende francês, aprende alemão, se vincula con los vanguardistas del grupo dadaísta que estaban no Cabaret Voltaire en Suiza, y cuando acaba a Primera Grande Guerra, por volta de 1918, deciden voltar para Argentina, él y su hermana y sus pais, y na volta pasan pela España. Ahí se vinculan con algunos poetas españoles como Rafael Cansino Sansens, Raúl de la Torre, con algunos otros hispanoamericanos, como varios diferentes poetas y escritores que ya estaban todos un poco recibiendo estas primeras noticias de Vicente Huidobro, que ya estaba agitando un universo literario en torno a las vanguardas, y entonces deciden formar un ismo, un movimiento vanguardista, primero en España, llamado ultraísmo, y después, claro, como la mayoría eran argentinos o españoles que iban a morar en Buenos Aires, viajan Elis para Buenos Aires y obviamente con Elis viaja también o ultraísmo. Entonces se transforma en el primer movimiento de vanguardia de Argentina. Esto es importante porque no es que el movimiento venga trazido desde los españoles. La verdad fue fundado en España por argentinos y cuando ellos voltan para Buenos Aires, obviamente tracen o ultraísmo. Por tanto, o ultraísmo es el primer movimiento de vanguardia, tanto en España cuanto en Argentina, simultáneamente. Y tal vez o más destacado, digamos, de estos ultraístas es un joven bastante tímido, un joven que de alguna forma nunca va a ter nenhum tipo de atitude transgressora do ponto de vista social o económico, porque pertenece a una familia relativamente abastecida de Argentina, embora estaban medio en decadencia, no eran ricos, mas tenían un sobrenombre conocido porque venía desde la época da independencia y da conquista, y al mismo tiempo también no va a ser transgresor do punto de vista moral, digo, só va a casar cuando va a estar 60 años, y la verdad los amores de este joven van a ser pocos y bastante trágicos, na medida en que parece que no tenía mucho suceso con las mujeres, y por tanto, digo, consideraban ele sempre mais um irmão do que outra coisa, embora ele sempre se apaixonou grandemente e escreveu grandes poemas para estas
para estas moças, porém nenhuma se atreveu a ficar com ele. E outra coisa interessante é que é provavelmente o argentino mais ilustrado da época, ou seja, sua vida praticamente é indiscernível da leitura, é uma espécie de devorador de livros, não experimenta do ponto de vista dos paraísos artificiais, por exemplo, conta apenas que só uma vez provou cocaína e que não gostou demais, então nunca bebeu, nunca se drogou, nunca, não tem nada extraordinário, nem destacável em termos de aventura, nem nada por el estilo, em quanto a sua vida pessoal. Ao ponto de que, como estava dizendo, viveu com sua mãe, depois de morrer seu pai, viveu com a sua mãe até os 60 anos. Com 60 anos casa e a esposa vai viver com a mãe dele também. Se divorcia um ano depois porque não suporta a mulher e vai morrer muito velho. Tinha nascido em 1899, vai morrer com 86 anos e viaja para morrer na Suíça com a sua segunda esposa e a companheira de sus últimos anos, que é uma argentina descendente de japoneses. Viaja para a Suíça e pede ser enterrado na Suíça, porque foram os dias que ele considerava que eram os mais felizes da sua vida. Este personagem tan, por dizer assim, tan simples, tan pouco aventureiro, tan pouco heroico, se vocês quiserem, do ponto de vista da sua biografia pessoal, é o famoso escritor Jorge Luis Borges. E não tem mais que colocar no Google, agora ou quando vocês quiserem, Jorge Luis Borges, para vocês perceberem que o contraste entre esta vida pessoal, praticamente, eu diria que banal, eu diria que quase sem importância nenhuma, e a importância da sua obra literária, que faz de Borges um escritor, talvez um dos maiores escritores ocidentais do século XX. Um escritor que vai ganhar prêmios, todos os prêmios literários possíveis da América Latina e também da Europa e dos Estados Unidos, e não tanto nunca vai receber o Prêmio Nobel de Literatura, porque a Academia Sueca considera que suas posições políticas são conservadoras demais. É um escritor que, escrevendo numa língua como é o espanhol, do Rio da Prata, ou seja, um espanhol de Buenos Aires, consegue elevar a língua espanhola ao nível das grandes línguas europeias, como o francês, o inglês, o italiano. E, no entanto, viaja pouco, praticamente não sai de Buenos Aires e somente começa a viajar já mais de velho, a partir dos 60, 65 anos, quando é reconhecido mundialmente como uma influência importantíssima em toda a literatura occidental. É curioso isto, precisamente porque o século XX é um século de grandes obras, todas extensas. As vanguardas en lengua española, en lengua francesa, inglesa, italiana, dan pelo menos alemán, dan grandes romances, romances de sempre mais de 300 páginas, às vezes romances de 1000 páginas. Por exemplo, o Ulisses, de James Joyce, a Recherche en busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, A Consciência de Seno, de Italo Svevo, A Montanha Mágica, de Thomas Mann, As Palmeiras Selvagens, de William Faulkner. É um grande século, o século XX, de grandes romances. E, no entanto, Jorge Luis Borges nunca escreveu um romance.
não escreveu nunca um romance, nem quis jamais escrever um romance, porque pensava que o romance realmente era em Sherlinguiz, y que en vez de escribir un romance era mucho más fácil hacer de conta que el romance ya estaba escrito y escribir a reseña contando o que contaba el romance. Borges escreveu poesía, escreveu ensaios e, sobretudo, escreveu contos fantásticos. Contos fantásticos de uma extensão que nunca é superior a 10 páginas. Ou seja, em um século de grandes romances, como se fossem grandes navios militares, grandes encourazados, grandes cruzadores militares no mar, Jorge Luis Borges é um autor que fabricava submarinos, pequenos submarinos capaces de dinamitar esses grandes romances. É curiosa a história de Jorge Luis Borges, porque precisamente é uma história que estou dizendo como paradoxal, ao ponto de que tentar reivindicar o Borges como un autor da literatura argentina ou como un autor da literatura hispanoamericana é até un pouco contrario ao que pretendía o propio Borges, ao ponto de que Borges sempre falava que ser argentino ou peruano ou mexicano era apenas uma fatalidade. Digo, que você tinha nascido na Argentina como poderia ter nascido em qualquer outro lugar do mundo. E que, portanto, no era motivo de orgullo ter uma nacionalidade e muito menos reivindicar como própria uma ideia de cultura nacional, que isso nos diminuía, que isso nos enfraquecía, porque en Hispanoamérica, básicamente, nós não tínhamos nenhum tipo de cultura continental nem nacional, porque éramos básicamente recebedores de todas as culturas do planeta. Mas, paradoxalmente, não ter nenhuma cultura única própria, poder disfrutar de todas as culturas ao mesmo tempo, fazia de nós cidadãos e escritores mais cosmopolitas que muitos dos escritores europeus, que reivindicavam para si a nacionalidade catalã, francesa, inglesa ou alemã como diferenciada das outras nacionalidades europeias. Em outras palavras, para Borges, o importante não era se identificar com uma cultura, mas poder se apropriar de todas as culturas. E, de fato, como vocês verão em sua vida pessoal, ele volta para morrer e ser enterrado na Suíça. Por quê? Bom, porque uma das coisas que falava Borges é que a verdadeira pátria de uma pessoa não é um pedaço de terra. Una verdadera patria no es una región, ni un país, ni siquiera un continente. A verdadeira pátria está na memória, ou seja, na memória da infância e dos primeiros anos nos quais você foi feliz. Então, ele decide ir a morrer ao que ele chamava uma das minhas pátrias, provavelmente uma das pátrias, talvez o que ele considerava que era a sua pátria mais importante, que era a Suíça, porque precisamente aí tinha vivido os anos mais felizes da sua vida, sendo primeiro quase deixando a infância, sendo uma criança e um adolescente. Então, este personagem, Jorge Luis Borges, é precisamente um dos primeiros vanguardistas da Argentina e é também, provavelmente, um dos grandes escritores do século XX, independentemente de ser um dos vanguardistas. Achei muito interessante essa questão da identidade, a forma que ele olha para a identidade, porque aqui, no modernismo brasileiro, né, que se aproximaria, no caso, às vanguardas da literatura hispano-americana, a ideia é engolir, né, o que os europeus dão para formar uma identidade brasileira. Ele não tem isso, né? A identidade é um... Bom, efectivamente aí é que tem uma diferença importante. A maioria das vanguardas em Hispanoamérica estão mais na linha do antropofágico, como você acaba de descrever, o tema de assimilação do estrangeiro
como eu falava a vez passada, de incorporação do estrangeiro. De alguma Uhum. forma, isso existe em Borges também, a incorporação do estrangeiro. Só que em Borges prevalece a ideia de que a incorporação é individual. Ou seja, Entendi. em Borges permanece a ideia de que a incorporação do estrangeiro não deriva em uma cultura nacional, em que Muito interessante. deriva en una internacionalización, en un cosmopolitismo pessoal ou até literario, mas não em uma ideia de identidade nacional. Na verdade, contra o que estava Borges era contra os nacionalismos de qualquer tipo. Qualquer coisa que reivindicasse a nacionalidade e que geralmente os que reivindicam a nacionalidade reivindicam essa nacionalidade de forma violenta, machista, militar, chauvinista, qualquer tipo de reivindicação da nacionalidade era rejeitada por Borges. Por outra parte, vejam bem, não é que Borges não dissesse, eu não sou argentino, ou fosse uma espécie de renegado, ou que não quisesse ser europeu e não argentino. Não, Borges, a diferença de muitas pessoas que vão e procuram uma dupla nacionalidade, Borges não podia procurar uma dupla nacionalidade porque os avós dele, os bisavós, os tataravós dele eram todos da Argentina. Tinham chegado, eram espanhóis e eram judeo-portugueses. E os antepassados dele tinham lutado nas guerras civis, nas guerras de independência, eram personagens conhecidos da história argentina. E, no entanto, Borges não era uma pessoa rica, era uma pessoa de classe média baixa, porque já tinham perdido toda a riqueza e todas as terras. No entanto, isso, Borges se reivindicava como argentino, mas como um argentino, por dizer assim, que não era esse orgulho de Argentina, potência, Argentina, a melhor nação, esse nacionalismo de barricada, por dizer assim. Borges encontrava seu ponto de contacto na Argentina em determinadas vivências, em determinadas paisagens, em determinadas conversações. Borges gostava muito da linguagem popular do campo, dos argentinos, quando falavam, das pajadas, do Martim Fierro. Gostava de todas essas coisas. Mas se vocês vão ver a literatura de Borges, são poucos, ou quase nenhum, os contos de Borges que se fazem cargo disto da tradição do gaucho e toda essa coisa meio ostentosa da nacionalidade dos pampas. Cuando aparecen gauchos en alguna obra de Borges, aparecen como fantasmas, aparecen como personajes que podrían ser gauchos y podrían ser otro tipo de personajes también. Cuando aparecen determinados personajes populares en la obra de Borges, siempre están referidos a una idea más cosmopolita, más internacional, más occidental en general. Sería absurdo pensar que yo puedo utilizar un texto de Borges para entender la historia política argentina en algún sentido documental. ¿Sí? Obviamente que existe un vínculo con o mundo no cual Borges viveu, porque entre 1920 y 1970 Borges desenvolve a maioria da sua obra e nunca sai da Argentina. O máximo que vai Borges é a Uruguai ou ao sul do Brasil, porque tem amigos e ele gosta de investigar e de pesquisar sobre a vida dos antigos gauchos. En otras palabras, es un hombre que en un século, atravesado pelos aviones, pelos ferrocarriles, pelos estradas de ferro, pelos carros, pela velocidade, por todas esas coisas ostentosas da tecnologia, da modernização, vive praticamente recluso en su cidade, porque nem sequer dentro da Argentina viaja muito, en su cidade, até en seu bairro, Palermo, viajando o mínimo possível em um apartamento de quarto e sala com a mãe, escrevendo. E escreve sobre os temas mais amplos. Por quê? Bom, porque a verdadeira, se vocês quiserem, o verdadeiro lugar de inspiração da literatura de Borges não é a realidade. São outros livros. São os livros das Mil e Uma Noites, são os livros de Don Quixote,
son os diferentes contos de Stevenson, de Conrad, son romances de William Faulkner, son as leituras do Facundo e do Martín Fierro, son as leituras dos árabes, dos indianos, dos japoneses. En outras palabras, é un autor que durante moito tempo vai desenvolver todo o que son os estudos de literatura do anglosaxão antigo na Argentina. Quem estuda anglosaxão antigo na Argentina? Somente Borges e 4 pessoas que estaban con Borges estudaban anglosaxão antigo, que Borges decide estudar porque una avó dele aparentemente tinha una ascendencia de anglosaxão antigo e dedica muitos anos da sua vida a escrever uma história da literatura do anglosaxão antigo. Y, no en tanto, es un modernista, es un vanguardista na década de 1920. Vejam bem, Borges nunca vai cursar a universidade. Borges somente vai fazer a escola média na Suíça, que a escola média na Suíça, eu suponho, seria muito melhor que qualquer universidade de qualquer parte do mundo hoje. Mas, digamos que ele nunca vai ter um título de bacharel universitário, hoje de licenciado. Vai ser bacharel, mas o bacharel da escola média, como era naquela época, na Suíça. E, no entanto, vai ganhar tanto reconhecimento ao longo dos anos que vai ser nomeado como chefe do curso da disciplina de literatura inglesa e norte-americana da Universidade de Buenos Aires, da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. E aí ele conta que ele só ia e conversava com os alunos. Conversava porque na época em que ele era professor, já estava quase cego. Ou seja, ele tem uma enfermidade dos olhos e fica quase cego muito jovem, porque fica quase cego na década de 1940, 45, ou seja, com 45 anos aproximadamente. Metade da vida, porque morre aos 86. E então, a partir desse momento, ele praticamente não lê mais. Somente fala das coisas que já leu. E escreve, mas escreve dictando para sua secretária, para seus amigos, etc. E assim ele dá aula conversando com os alunos. E uma vez perguntam para Borges, e você alguma vez tomou prova, Borges? E ele fala, não, eu nunca tomei prova de nada. Naquela época, as provas finais eram em uma banca, você tinha que falar com o professor expondo algum tema. Aí Borges falava que deixava as pessoas falarem do tema que eles quisessem, sempre que tivesse vínculo com a literatura, e pronto. E isso era o curso de Jorge Luis Borges. Mas era ouvir Borges falando de literatura inglesa, um verdadeiro luxo. E, no entanto, não se acomodava nem a modalidade escolar. E vejam que curioso o tema de Borges, porque o tema de Borges também, durante muito tempo, vai ser um tema problemático para a esquerda progressista, talvez mais míope. Porque, por exemplo, Borges era professor da Universidade de Buenos Aires, estava dando um curso, era 9 de outubro de 1969, e então entram os estudantes do diretório acadêmico, do Centro de Estudantes de Filosofia e Letra, dizendo que iam ser suspensas as aulas porque os estudantes iam entrar em greve devido a que na Bolívia tinha sido assassinado Ernesto Che Guevara. Che Guevara, como vocês sabem, era o argentino que lutou na Revolução Cubana, um dos grandes revolucionários da Revolução Cubana, que depois foi a Bolívia para tentar estender a revolução e em 8 de outubro de 1969, capturado pelo exército e fusilado, assassinado. Então, os estudantes de esquerda, progressistas, decidem suspender as aulas, fazer uma grande greve geral de estudantes em homenagem ao Che Guevara, que tinha sido morto na Bolívia. Aí Borges, que estava dando aula nesse momento, estava conversando e já era cego, fala que ele não quer deixar de dar aula, que a melhor forma de homenagear ao Che Guevara talvez seja falar de literatura, porque de fato o Che Guevara, Ernesto Che Guevara, era um grande leitor de literatura inglesa e Borges sabia disso. Então comentaram, bom, melhor continuemos a aula, até o final da aula, falta só meia hora, vamos continuar falando de literatura inglesa e depois fazem homenagem ao Che Guevara.
Aí os estudantes revoltados falaron que Borges era verdaderamente un conservador, un representante das oligarquías, un neoliberal de direita, etcétera, etcétera, e que então não iam permitir que ele continuasse dando aula porque ia começar a greve en homenagem ao Che Guevara e que, portanto, iam cortar a luz. E aí então Borges responde para eles: olha, eu faz 20 anos que sou cego, então podem cortar a luz. Eu já estava prevendo este momento e por isso decidi ficar cego antes. E continuou dando aula na escuridão. Então vejam que é uma coisa revulsiva, às vezes, que tem Borges, que não é apenas revulsivo para pessoas de direita, os nacionalistas, os chauvinistas, mas também a veces é revulsivo para as pessoas de esquerda que têm nacionalismo ou que têm algum tipo de vínculo assim militante acrítico com a política. Então Borges é um personagem muito interessante das vanguardas, porque talvez eu diria que Borges se reivindicaba no de direita ni de izquierda. Borges se reivindicaba un anarquista pacífico, como un anarquista, un de esos anarquistas vegetarianos dos finais do século XIX. O sea, totalmente contrario a violencia. Embora muchos de seus contos sean violentos o até endiosasen y desen heroicidade a personajes asesinos o violentos, ele prefería tener un tipo de convivencia atravesada pela paz y tal vez pelos bons entendimentos, né? Então, esse tipo de personagem vanguardista, muito extraño, que no es un tirabombas, que no es un transgresor, que no es, digamos, algunas cosas que nós asociamos geralmente às vanguardas, digo, alguém que gosta de se mostrar espectacular, que gosta de chamar atenção, que pode ser um vanguardista que praticamente passa despercebido, porém, constrói uma obra literária que vai ser impossível de ignorar em todo o mundo ocidental durante o século XX, e eu entendo que, provavelmente, durante muitos séculos. O conto O Aleph de Borges. O conto, por dizer assim, tem dois momentos. Un momento no cual un personaje llamado Borges, particularmente, Borges es el escritor do conto y Borges se llama a personaje, no van a pensar que es una autobiografía, por favor, na verdade é un artificio que o personaje se llame da mesma forma que ele, no cual Borges, un personaje, conversa con un primo de una namorada dele que faleceu, Carlos Argentino Daneri, que Carlos Argentino Daneri tiene un proyecto poético vanguardista vinculado con todas estas cosas da modernidade, o telégrafo, o a estrada de ferro, os aviões, o ferrocarril, a televisão, o correio, etc. Então, essa primeira parte parece uma bobagem no conto, porque mais que nada uma conversação no qual uma espécie de vanguardista, todo espectacular, todo así transgresor, fala con un personaje en Borges que parece un personaje humilde, que no tiene muchas ideas de nada y que olha todas esas cosas vanguardistas até con una cierta distancia, con una cierta ironía. A segunda parte do conto explica por qué estaba o proyecto vanguardista do primeiro poeta. E é que esse poeta tinha hallado no porão da casa onde ele alugava e sua família alugava um Aleph. Que é um Aleph? Bom, um Aleph, dentro da mitologia ocidental, é um ponto do universo onde estão todos os pontos do universo ao mesmo tempo. Um único ponto do universo onde todo o tempo e todo o espaço universal se juntam. Ou seja, que se eu olho para o Aleph, posso ver todo de todas as épocas ao mesmo tempo. Como si todo o tempo e o espaço universal se condensassem em um único óleo mágico. Este poeta, Carlos Argentino Daneri, diz que no seu porão existe um Aleph, um óleo desse tipo, que junta todo o universo, e convida a Borges para que veja o Aleph. Aí o personagem Borges desce ao porão para ver esse famoso Aleph, essa coisa maravilhosa
que diz que existe Carlos Argentino Neri, e eu não vou contar mais do conto, porque a partir de aí vem o final do conto. Como vocês verão, é muito fácil associar isto às discussões que a gente teve até agora sobre modernidade, modernização e modernismo, tanto do ponto de vista da tecnologia, da modernização, como do ponto de vista da cosmópolis, ou seja, esse lugar que é uma cidade onde estão todos os espaços do cosmos universais e culturais no mesmo lugar. Un Aleph, ¿sí? Ese é um dos contos de Borges. Esse é o conto de Borges, el Aleph. O outro texto, que é esse texto de Roberto Art. Roberto Art é um escritor, também argentino, também da mesma idade que Borges, só que de um tipo completamente diferente. Da mesma forma que Borges era de uma família antiga da Argentina, é um filho de imigrantes alemães na Argentina, pobre, que apenas vai cursar até a terceira série da escola primária. Vejam bem que curioso, os dois grandes escritores do começo do século XX e das vanguardas, na Argentina, nenhum dos dois teve grandes estudos. Roberto Art, no entanto, vai ir se vinculando a jornalistas e vai começar a escrever em um jornal, Crítica, da Argentina, e vai desenvolver toda a sua vida como jornalista, escrevendo também alguns contos e peças de teatro. O mais importante de Roberto Art são os contos e os romances, mas as peças de teatro que ele escreve estão todas atravessadas pelo vínculo de Roberto Art com o Teatro do Povo de Buenos Aires, ou seja, um teatro vinculado aos anarquistas também na cidade de Buenos Aires. Vejam bem que a filiação anarquista de Roberto Art é semelhante, de alguma forma, à filiação anarquista de Jorge Luis Borges. A peça que vocês têm se chama A Ilha Deserta. É uma peça muito curta, na qual vocês têm uma série de elementos vinculados à modernização e ao trabalho dentro da modernização. Se trata de uma sala em um arranha-céu, muito bonito arranha-céu, que tem uma vista enorme da Bahia e do Porto, e aí estão todos os empregados escrevendo e fazendo contas frente a sua máquina de calcular e de escrever. No entanto, erran continuamente. Aí o chefe pergunta, mas por que vocês erram tanto? Por que estão llenos de erros os trabalhos que vocês fazem? Aí então os empregados falam, olha, é porque nós olhamos para fora do porto e a gente se distrai. A gente se distrai e gostaria de estar viajando em barcos, gostaria de estar recorrendo o mundo, em vez de estar aqui dentro trabalhando. E então aí eles descobrem que era muito mais cômodo para eles quando eles trabalhavam não no topo do arranha-céu, com toda essa vista e essa paisagem bonita, mas quando eles trabalhavam no porão. Ou seja, que não tinham vista para lugar nenhum, porque aí conseguiam se concentrar no trabalho e não erravam nunca. Aí então o chefe vai procurar o diretor para sancionar, para castigar, para punir todos eles, porque entran en una especie de rebeldía de que no quieren trabajar más. Y ahí ya no voy a contar más nada, porque ahí eso acaba medio que en una especie de orgía generalizada ese texto, antes de voltar ao director. Então, como vocês observam, o Roberto Art também tem um tipo, digamos, de escrita na qual o tema da modernização e da modernidade e do trabalho, da modernidade e das viagens se encontra meio que frustrado, né? Nesse espaço da peça de A Ilha Deserta, que é onde todos querem ir, todos querem fugir para uma ilha deserta. Eu sempre que leio esse texto penso nesta música de Gilberto Gil, Vamos Fugir